Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo, dessa vez com a nutricionista Vitória. Eu sou a Ana Vitória. Ana Vitória? Vitória Azevedo. Muito bom estar aqui de volta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Diabetes e colesterol. E aí, já queria começar fazendo uma perguntinha, né? Eu sei que existem 2 tipos. Qual você poderia explicar pra gente? Perfeito. Diabetes, sim, a gente tem 2 tipos. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que a gente tem geneticamente o nosso corpo alterado dentro do metabolismo do açúcar. Vamos pensar assim. Basicamente, a gente tem o pâncreas, que é um órgão do nosso corpo que produz insulina. Essas pessoas que possuem, né, diabetes do tipo 1, elas têm uma alteração nas células pancreáticas que produzem a insulina. E a insulina, basicamente, ela é essencial para colocar o açúcar que fica lá na nossa corrente sanguínea para dentro da nossa célula. E aí, o que acontece? As pessoas, né, que são portadoras do tipo 1, elas vão precisar utilizar insulina sempre. Então, a gente chama isso de insulina dependente. Então, ela não vai tomar medicamentos para reduzir o açúcar no sangue, como nos casos mais comuns. E sim, vai usar a insulina mesmo. Já o tipo 2 é a diabetes que a gente desenvolve pelo nosso estilo de vida. Então, essa pessoa, ela não se alimentou bem a vida inteira, ou ela lida ali com sobrepeso, ou ela é sedentária, enfim, tem questões ali, algumas medicações podem favorecer, questões genéticas. Tem um cenário onde o estilo de vida dessa pessoa permitiu alterações no metabolismo da glicose, e ela hoje se torna ali a diabética, e normalmente ela vai utilizar medicações de controle. Ela não é insulino dependente, a não ser que a gente faz a primeira medicação, a gente não, né, os médicos, mas faz a primeira introdução da medicação, avalia, não deu certo, ela usa a segunda medicação, não deu certo, ela faz 3 medicações. Se ela já tiver com 3 medicações ali sendo utilizadas para controlar essa diabetes e mesmo assim não der certo, pode ser que ela se torne uma insulino dependente. Até porque o nosso pâncreas, ele fala, olha... Eu tô cansado. Socorro. Ele literalmente, ele pede, tipo assim, deu pra mim, acabou. Mas sabe? mesmo no tipo 2, né, quando tem mais a ver com a questão da rotina ali, né, da pessoa, existe predisposição também? Existe Existe predisposição pra você desenvolver a diabetes do tipo 2. Sim, por exemplo, a questão familiar é uma delas. Então, a sua mãe ter, seu pai ter, sua avó ter, já é uma predisposição. Aí a pessoa vai lá e também não se ajuda. Exatamente. A pessoa. Exatamente. Exatamente isso. Tá, existe essa questão. Existem também questões de algumas medicações. Então, pessoas portadoras do HIV, por exemplo, usam medicações grandes, né? E algumas dessas medicações podem acabar favorecendo o colesterol mais alto, quadros diabéticos. Também pode existir medicações que favoreçam o quadro, sabe? Existe isso também. Certo. E o que a gente pode fazer para evitar, né? Fugir um pouquinho desse quadro, né? Perfeito. Bom, acho que a questão do que a gente tá falando, né, do estilo de vida, claro que ela é a base. Então, o próprio sobrepeso, obesidade, ela é um fator de risco. Então, ela é uma predisposição. E quando eu falo também, né, do sobrepeso, da obesidade, a gente também pode pensar que pessoas magras podem ser metabolicamente alteradas, ter metabolismos ruins, vamos dizer assim. Isso porque a nossa composição do nosso corpo interfere muito também na nossa saúde. Então, eu posso ser magro, mas eu ter uma alta quantidade de gordura e uma baixíssima quantidade de massa muscular. E isso me coloca numa zona de risco, porque metabolicamente falando, isso não é saudável. Como o sobrepeso, podem também existir pessoas onde, dentro da classificação do IMC, tem sobrepeso, porém, quando a gente avalia a composição corporal dessa pessoa, ela tem muito mais músculo, né, e pouca gordura. Então, metabolicamente falando, ela tende a ser saudável. Não é só o peso que define, Tipo, né, o cara quando algumas ele é coisas. maromba, né? Exato, exatamente. Então, a pessoa... Acima do peso, mas Exatamente. não porque não é saudável. Isso né? não necessariamente vai colocar ele dentro de um risco só porque ele se classifica no sobrepeso ou na obesidade quando a gente fala de IMC.
Hoje a gente está tendo novas avaliações em relação a isso. Então, composição corporal, relação cintura-quadril, né, circunferência do abdômen, gordura visceral. São parâmetros que hoje a gente avalia para riscos em relação ao desenvolvimento de doenças. Mas a composição corporal é sempre algo importante da gente levar em consideração, de que não é apenas o peso. Então, isso é um ponto, né? Manter o meu corpo saudável dentro dessas proporções de composição corporal são muito importantes nesse caminho. Atividade física. Atividade física é a única forma que o seu corpo tem de colocar o açúcar que está correndo na corrente sanguínea para dentro da célula, sem ele precisar de insulina. É a única forma. Tá? Então, por exemplo, resistência à insulina, onde o nosso corpo precisa produzir muita insulina para conseguir ser efetivo a colocada de açúcar para dentro da célula. O exercício físico é uma das melhores formas da gente conseguir combater isso. Então, o que é resistência à insulina? Esse é o primeiro sinal que o seu corpo pode estar te falando que ele pode gerar uma diabetes. Tá? Isso é uma coisa que muitas vezes é pouco investigada. Então, o que a gente precisa avaliar? Primeira coisa, a glicose em jejum, a hemoglobina glicada e a insulina em jejum. E aí a gente faz um cálculo que se chama ROMA-IR, que é um cálculo que basicamente a gente consegue avaliar o quanto de insulina eu preciso para manutenção daquela glicose. Então pode ser que muitas vezes o açúcar no meu sangue esteja relativamente baixo. Então vamos lá, tá lá 86. Só que a minha insulina está muito alta. O que isso quer dizer? Eu preciso de muita insulina para conseguir fazer isso aqui. E insulina é um hormônio. Então, ele não serve apenas para o metabolismo dos carboidratos. Ele serve para outros tipos de questões do nosso organismo também. Então, ter ele em excesso não é algo interessante. Então, o primeiro sinal que o nosso corpo tem é essa desregulação com a insulina. Tá? Algumas condições, como a síndrome do ovário policístico, por exemplo, é uma condição que é um fator de risco. Tem uma predisposição para gerar uma diabetes, porque a gente tende a ter a resistência à insulina. Então, minha célula ela tem maior dificuldade de colocar o açúcar que está no sangue e eu preciso dessa insulina mais alta. Então, basicamente, a diabetes é o corpo não conseguindo colocar esse açúcar para dentro da célula? Basicamente é isso. Eu tenho muito açúcar circulante pelo meu organismo. E aí, esse açúcar que está muito circulante, ele não está conseguindo sair da minha corrente sanguínea e ir diretamente para as células, para as minhas fontes, né, minhas formas de armazenar glicose. Porque a glicose, ela também consegue ser armazenada no nosso organismo. Ela é armazenada no nosso fígado e ela é armazenada no nosso músculo. Então, por exemplo, por que a gente não tem hipoglicemia, quedas de açúcar no nosso sangue drástico quando a gente está dormindo? Porque a gente tem essa reserva. Porque a gente tem essa reserva. Conforme abaixa, essa reserva entra ela em ação. joga, exatamente. A hepática, ou seja, apenas a do fígado. Então, a do fígado, ela serve para isso. Você fica 8, 10, 12 horas em jejum, ninguém cai duro. Você pode até, nossa, estou me sentindo fraco, posso ter dor de cabeça, tudo bem, mas quando você mede, você não tem hipoglicemia. Hipoglicemia é uma situação do diabético, que tem esse metabolismo desregulado. Pessoas sem diabetes normais dificilmente entram em hipoglicemia, muito raramente, porque o nosso sistema ele contrarregula o tempo todo. Então, nós temos formas de armazenar esse açúcar no nosso sangue. A forma hepática é a forma que a gente usa para essa manutenção da nossa glicose, tá? E nós temos a muscular, que é o que ajuda a gente na questão de atividade física, situações de jejum que meu corpo precisa de energia. E válido comentar, né? Por que o nosso corpo não deixa o açúcar cair, né? Por que ele não abaixa? Por que a gente não gera crises hipoglicêmicas constantemente? O nosso cérebro, a única fonte de energia que existe para o nosso cérebro é a glicose. Nosso cérebro não se alimenta de outra coisa. Não se alimenta. Então, quando abaixa, a pessoa tem uma hipoglicemia, o que a pessoa tem? Ela começa a ter confusão, ela começa a ficar, né, ter crise. O primeiro sinal é no cérebro, então, no funcionamento. Cérebro. Exatamente. Ele começa a ter quedas, né? E a gente entra o quê? Em coma. Porque o cérebro para de funcionar. Nossa. É por isso que é tão importante a gente fazer esse manejo dessas curvas por isso que todas. o próprio corpo tem essa reserva também, né? Exatamente. Ele não é besta. Ele fala, não vai dar. Opa, calma aí. Exatamente. Tem muita coisa que pode faltar. Isso aqui não. Exatamente isso. E pensando nessa questão de alimentação mesmo, né? Eu já ouvi falar que, obviamente, em qualquer cenário é muito bom comer fruta, mas para os diabéticos tem algumas frutas que não pode comer. Isso é verdade? Tá. Não existe alimento proibido no diabético.
Tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Por que eu falo isso? Porque quando um diabético começa a pensar no tratamento e começa a pensar que o tratamento dele vai ser um mar de restrições e que ele não pode mais comer um monte de coisa, ele não procura ajuda. Principalmente idosos. Então, eu não vou poder comer o que eu gosto, então eu não quero. Isso não é uma verdade. A gente saber como combinar os alimentos é o ponto principal. Então, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso aprender a organizar a minha rotina, eu preciso aprender a organizar a forma como eu me alimento para que eu consiga ter uma melhora no meu controle glicêmico. E é claro que a quantidade interfere. Eu não vou, né? Não é porque eu tô falando aqui que tudo pode, é permitido, então beba 2 litros de Coca-Cola. Não é isso que a gente tá falando, né? Limite, tudo pode. Limite, equilíbrios dentro disso. Na questão das frutas, é a mesma ideia. Nós temos frutas que estão mais ricas em carboidratos e frutas que são menos ricas em carboidratos. Vai ser mais vantajoso para um diabético usar frutas que têm menos carboidratos do que as que têm uma maior quantidade. Então, quem são elas, né? As baixo em carboidrato. Eu posso falar aqui do maracujá, do limão, da acerola, do morango, do melão, né? Eu posso aqui estar falando do abacaxi. São frutas baixas em carboidrato. Já a manga, a maçã, a banana, a uva, a fruta do conde, o caqui, são frutas muito ricas em carboidrato. Significa que eu não posso comê-las? Não. Essa orientação que a gente está falando aqui, ela serve para tudo, tá? Então... Inclusive, eu ia perguntar se isso é válido tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2. No geral, sim. No geral, sim. Porque quanto menos açúcar eu for colocando, ou mais devagar eu for soltando o açúcar para minha corrente sanguínea, melhor e mais saciada eu vou estar. Então, por exemplo, vamos pegar a ideia da fruta, por enquanto. A gente pode fazer com outros exemplos, mas eu fui lá e comi uma banana no meu café da tarde. O que acontece? Essa banana, ela não tem nada segurando ela. Ela tá lá sozinha no nosso estômago, então a capacidade de digestão dela é muito rápida. Então ela joga naturalmente uma boa quantidade de carboidrato, né, de açúcar pro meu sangue. Como eu não tenho nada segurando ela, minha digestão é rápida e meu pico de açúcar cai. Isso acontece também com outros alimentos sozinhos. Então eu pegar e comer um chocolate no meio da tarde sozinho. Eu pegar e comer só uma fatia de pão sozinho. Eu pegar e chupar uma bala. Eu pegar e consumir um pacote de gominhas, aquelas gominhas, sabe, coloridinhas de doce. A mesma coisa, tá? A fruta um pouco menos, né? Porque a fruta já tem um pouco de fibra dentro dela. Muitas vezes a fruta vai ter casca. Por exemplo, a goiaba, uma fruta que tem 6 gramas de proteína 6 gramas de fibra por porção. Então, a digestão dela é mais lenta. Tô aqui apenas fazendo um comparativo com a ideia do consumir carboidratos sozinhos. Eu faço o quê? Eu gero picos. E é por isso que quando a gente come um chocolatinho, passa 30, 40 minutos, a gente tá o quê? Procurando outro chocolatinho. Outro chocolatinho pra me dar um outro pico. Na cara. Aí depois passa mais uma horinha, você quer o quê? Exato. Eu trabalhei no centro de diabetes, né, de Piracicaba. Caraca. E foi muito legal, porque a gente atendia crianças. E crianças com diabetes do tipo 1. E elas anotavam pra gente o tempo todo como que era a glicemia delas. E tinha uma menina que a gente mantinha muito bem a insulina e a glicemia dela. Ficava tudo bonito nas refeições. E do nada tinha uns picos de açúcar no sangue que a gente não fazia a menor ideia do que acontecia. O que será A gente que ficava, cara, o que é isso, né? O que tá rolando? Aí ela veio, né? Ela tinha uns 6 aninhos. Então, o que você faz nesse meio... entre esse almoço e esse café da tarde? Ela chupa umas balas. Era A balinha exatamente dela isso. aparecendo. Puff, exatamente isso. Então, é isso que eu quero dizer. Os carboidratos sozinhos, sem nenhum tipo de proteção em volta deles, tem a chance de gerar esses picos. E é aquela sensação de muita felicidade, no caso dos doces, né? Muita felicidade, muito... Ai, que delícia, uhul... Tal, e de repente... Acabou. Já era. Sabe? É exatamente essa sensação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso proteger os meus carboidratos. Eu falo que eu tenho um bonequinho no meu consultório que eu gosto de usar ele como uma base. Eu falo, o carboidrato é esse boneco. Imagina que ele tá saindo no frio pelado. É isso. Cobrir o bonequinho. Eu tenho que cobrir o bonequinho pra ele não passar frio. É a mesma ideia. Eu preciso, quanto mais roupinha eu colocar nesse bonequinho, mais lento será a minha digestão dos meus carboidratos e menos será o meu pico de glicose no meu sangue. Então, como é que eu protejo eles? Eu coloco bastante fonte de fibra. Então, é a touquinha, né? Aí eu coloco o casaco, que é a fonte de proteína. Então, a fonte de proteína é a que mais segura a glicose, tá? Então, proteínas, o que eu tô falando? Ovo, queijo, whey, iogurte, frango desfiado, atum, carnes no geral, tá?
Pode ter ali proteínas vegetais também, mas no geral são essas as fontes principais proteicas. Então ela é o casacão, ela é aquele casaco de neve dentro desse bonequinho, tá? E as gorduras boas são esse sapatinho, a meia e tudo mais. Então o que eu preciso fazer? Se eu vou comer um carboidrato, minhas fontes de fibra eu posso estar utilizando sementes, castanhas, eu posso estar utilizando psyllium, farelo de aveia, mix de fibras integrais que tem também. Hoje tem, né, extrato mix, tem uns mix que vendem no mercado que a gente pode colocar junto com essa fruta. Eu posso estar colocando, né, um iogurte nessa fruta, eu posso estar colocando um whey nessa fruta. Ou fazer separado. Eu como, por exemplo, um lanchinho com queijo, um queijinho branco. Eu pego um lanchinho com um patê de frango, um patê de atum. São pequenas porçõezinhas que compõem tudo isso, Isso, né? aí eu como o meu lanche primeiro e depois a fruta. Ou depois o chocolate. Isso é legal, porque a gente sempre vê falar assim, precisa diversificar a alimentação, mas... Tá, diversificar com o quê? Né? Como? E aí as pessoas partem pra restrição. E aí parte pra restrição. Exatamente. Então é uma questão de ter, claro, ter criatividade, ter muita organização para ter isso disponível na sua casa para você trazer pro seu trabalho. Porque aquilo, se eu não tenho, eu não vou fazer. Exato. Então eu preciso ter disponível. Então eu gosto muito da ideia de panquequinhas. Quando eu atendia presencial, eu adorava levar uma panqueca de café da tarde. Aí eu fazia antes de dormir. Eu amassava uma banana, eu colocava 1 a 2 ovos, aveia, cacau em pó, chocolate assim em pó. E o cacau também tem uma ação muito legal na diabetes. Então, um chocolate bem amargo ali pode ser muito benéfico. Canela, que também tem uma ação hipoglicemiante muito legal. Então, também é um tipo de chá que pode ser muito bem-vindo na questão do manejo da diabetes. E eu montava essa panquequinha e comia ali com morango ou fazia gotinhas de chocolate e trazia pro trabalho e tomava com café. Então, você pode fazer com que o doce permaneça na sua vida, mas olha o cenário que ele foi inserido. E é uma coisa que você consegue manter a longo prazo. Diferente de quando você fica se restringindo, porque aí quando você tiver Dura uma semana. Quando você tiver vontade, você vai comer o dobro. Passa uma semana, tô comendo uma montanha de chocolate. Porque eu não posso comer. Não é sobre não poder comer. Nada, nunca é sobre o que você tá comendo, e sim como você tá comendo. Então, esse é o lugar. Se eu junto, se eu organizo, se eu protejo a minha bonequinha, meu carboidrato, a chance de eu ter uma questão ali é muito pequena. Que legal. Porque eu tô... Por isso que a gente se sente saciado num almoço. Porque é uma refeição completa. É completinho. Arroz, feijão, salada, bife. Sabe? É isso. É o completo. Se eu fizesse isso em todas as refeições, eu estaria verdadeiramente saciado. E variando ali, de fato. Exatamente. E a mesma ideia pra tudo. Pra frutas, pra doce. A gente pode usar a mesma orientação. Muito legal. Pensando nessa questão, né, da glicose, tipo... É basicamente que dá energia pra gente. O açúcar, seria mais ideal usar, por exemplo, mascavo orgânico? Ou isso não tem tanta diferença? São 2 pontos que você trouxe, né? A questão de dar energia. Dar energia não necessariamente vem do açúcar, do nosso consumo. Vem dos carboidratos. Carboidratos, a gente pode dividir ele em 2 cenários. Carboidratos complexos e carboidratos simples. Carboidratos simples são aqueles carboidratos que são digeridos muito rápidos. Que têm uma facilidade digestiva muito grande. Como o açúcar, tá? Eu não tenho trabalho para digerir isso. Já o carboidrato complexo é aquilo que o meu corpo demora para fazer digestão, porque é uma cadeia complexa de ser quebrada. As pessoas acham que arroz branco e arroz integral... É isso, arroz branco é simples e arroz integral é complexo. Não, os 2 são complexos. Caraca. Eu vou ter mais fibra, que vai me ajudar a lentificar minha digestão, mas ambos são complexos porque ambos são amido. Amido é um carboidrato complexo. Ou seja, batata é complexo, arroz é complexo, pão é complexo. A diferença deles está na fibra. E é justamente isso que traz a satisfação. Traz essa saciedade. Exatamente, traz essa saciedade. Então, o complexo... é aquilo que eu tenho amido. Amido é um complexo, é uma crença que as pessoas têm que, né, arroz... Pão branco é carboidrato simples, pão integral é carboidrato complexo. Não, os 2 são complexos, os 2 podem ser usados. Só que eu adicionar fibras, eu lentifico mais ainda, né? Eu falo que não é... Você não precisa pegar necessariamente, parar de comer seu pão francês. Você pode comer o seu pão francês e colocar uma colher de sopa de psyllium na sua fruta, por exemplo. Tudo bem, eu coloquei mais fibra. Se é o que pra você... é mais gostoso? Tudo bem, né? Melhor. Hoje eu comi um pão francês integral, gente. Coisa horrorosa. Horrível. Tipo, eu gosto de pão de forma integral, mas aquele pão francês eu tava assim...
Nossa, que... Pra quê? É, Eu fiz na manteiga ainda, assim, tipo, comi... Aí, por Tentou exemplo... deixar gostosinho. Exato. Meu café da manhã é um bom exemplo. Eu fiz metade de um pão com manteiga, Uhum. que é um clássico de todo mundo. Eu tomei um iogurte proteico e uma porção de fruta. Tá? Mas essa questão do açúcar, né? Que é um carboidrato simples, não faz diferença você usar orgânico, demerara, mascavo, sal integral, sal normal. Vários mitos sendo quebrados, assim, muita tipo... coisa, tipo... Nenhuma diferença. Caraca. Zero. Se você realmente quer fazer uma Tem mais a ver com diferença... a composição da coisa do que com... do que o com impacto. um ingrediente que eu tô mudando. Exato. E outra, gente, vitaminas e minerais, porque é isso que usam, né? Ai, consuma carboidrato, consuma açúcar, mascavo, demerara, porque tem mais nutriente. Não é pra você buscar nutriente no açúcar. Olha só. Nutriente você busca naquilo que te fornece nutriente. Legumes, vegetais, carnes, O combo. alimentos in natura, exato. Não no açúcar. Ah, porque o sal integral tem mais mineral. Você vai comer mais sal por causa disso? Não faz Não sentido. faz Sem sentido. lógica. Tá? Então, se for pegar uma diferença, é a questão de açúcar e adoçante. Aí a gente tem uma diferença. Porque açúcar é açúcar. Adoçante não tem nenhum tipo de carboidrato. Ele é uma substância que imita o sabor do açúcar e não tem nenhum potencial calórico. Então, ele não vai gerar açúcar no seu sangue. Tá? Então, ele é uma grande opção para diabéticos. Ele é uma grande opção para quem tem resistência à insulina. Ele é uma opção até para quem quer perder peso. Porque é uma forma de reduzir calorias. Pegar ali uma latinha de coca, tem 150 calorias uma lata, e uma lata zero tem 0 calorias. Então, também é um ponto de se pensar. Certo. E tudo isso tem alguma coisa a ver com colesterol? Uma coisa leva a outra? Tá, é um ponto. Porque a gente tá falando aqui de alimentação, estilo de vida, uma coisa acaba... Não, é um ponto totalmente viável de ser questionado, porque normalmente quem tem diabetes tem colesterol alto. Ou quem tem colesterol alto tá pendendo ali começando a pisar no seu lugar da diabetes. Por quê? Porque são duas doenças que a gente fala sobre estilo de vida. Uma coisa interfere na outra, um metabolismo interfere no outro. Então, eu ter uma alta quantidade de açúcar no meu sangue favorece uma alta quantidade de gordura no meu sangue também. É como se esses sistemas se regulassem, tanto que a gente vê o maior risco de ter colesterol alto em mulheres que têm SOP, síndrome dos ovários policísticos, porque ela tem resistência à insulina. Ela tem mais chance de ter tecido adiposo, tem mais chance de ter gordura no corpo, porque esse sistema é desregulado, tá? Então, sim, tem tudo a ver, porque é uma doença de estilo de vida, Sim. tá? E é um corpo inflamado, claramente. Falando assim de colesterol, né? A gente sempre vai falar de colesterol bom, ruim. Tá? Imagino que tem algum impacto, provavelmente no ruim também, né? A diabetes vai trazer o ruim, né? Não pode trazer o bom. Poderia, mas não. Infelizmente, não é esse cálculo que funciona. A gente tem um colesterol ruim, que é o colesterol que vai se depositar nas nossas artérias, vamos dizer assim, quando ele está em excesso. E o que é o colesterol bom, né? O colesterol bom, primeiro, que ele é o HDL, tá? Então, o colesterol bom, ele chama HDL, quando você for ver lá no seu examezinho, é esse que você quer que esteja, tipo, o mais alto possível. E qual que é a função do HDL? Ele é um faxineiro. Então, quando começa a ter depósito de colesterol numa sua artéria, por exemplo, ele fala, ai, que sujeira. Leva embora. Não, tá muito ruim isso aí. Depois a gente... Não, vamos resolver isso aqui. Ele é um faxineiro. Então, ele ajuda a limpar essas artérias. Prevenir que realmente haja um depósito e favoreça o que a gente chama de aterosclerose, né? Que é esse depósito de placas de gordura nas nossas artérias. A gente chama isso de placas de ateroma. Então, o HDL vai fazer essa função. Já o colesterol ruim vai fazer a sujeira. Então, um faz a sujeira, o outro limpa. Tá? Infelizmente, a gente só tem uma parte que limpa. 4 que sujam. 4 que sujam. Então, você precisa que a sua que limpa seja muito boa. Pra compensar os outros 4 bagunceiros. Exatamente. Porque você tendo um colesterol ruim alto, mas você tendo um HDL bom, alto e que funciona, a gente tem outras avaliações para fazer isso, mas e que funciona, você tá protegido. Porque eu tô sujando, mas eu tô limpando. É mais ou menos essa base. Pensando nesse negócio do exame, né? Que eu já fiquei na cabeça. Nossa, agora vou poder olhar, vou saber. O LDL seria o ruim. Tá, e o HDL é o bom. Que tem que estar alto. Isso, exatamente. Tem outras partes, né? Tem VLDL, tem LDL, não HDL e o colesterol total. São esses 4. Tá?
que são negativos, né? Só o HDL é bom. Guarda isso que o resto é ruim. É o que mais ajuda. Eu guardei só uma siglinha só. Exato, É só exato. HDL, o restante tem que estar baixo, é Exato, isso. exatamente Resumo, isso. né? Acho mais fácil. E os mesmos alimentos que ajudam aqui na diabetes ajudam também com questão do colesterol? Tá, no caso... Ou não exatamente? Médio, essas orientações que a gente está conversando, de abraçar o carboidrato, proteger ele, né? Colocar roupinha na bonequinha, super válido na questão do colesterol também, tá? Porque eu ter picos de açúcar no meu sangue também desfavorecem meu metabolismo de gorduras. Então, as orientações da diabetes super cabem aqui. Mas eu tenho algumas outras recomendações também que está relacionado ao consumo de gorduras. Então eu preciso reduzir a quantidade de gorduras saturadas que eu consumo e aumentar as gorduras mono e poliinsaturadas. Então, como é que eu sei o que é gordura mono, o que é gordura poli, o que é gordura saturada? Tem um jeito prático que eu gosto de trazer, que eu acho lúdico. Gorduras saturadas, gorduras trans, elas são sólidas. Tá? Elas têm estrutura. Então, pensa assim, se eu preciso que algo deposite na minha artéria, ela é sólida. Então, para eu olhar se uma gordura me faz mal, ela vai ser sólida. Então, eu pego um óleo de coco, por exemplo. O óleo de coco numa temperatura normal. Ele é o quê? Sólido? Sólido. Eu cozinho uma carne, faço lá uma fraldinha, faço um cupim perfeito, que é um corte gordo, né? Bem gorduroso. Faço um cupim assado, guardo na geladeira. Como é que fica? Fica tipo uma pastinha, né? Uma crosta, né? Uma branca, crostinha, né? Com os temperos ali. Essa Sim. crosta é a gordura saturada. Sólida. Sólida. A manteiga, ela é o quê? Sólida. Então, são gorduras saturadas. Tem maiores chances de se depositarem nas minhas artérias. Gorduras mono, poliinsaturadas, elas são líquidas. Então, o azeite, ele é líquido. Óleos vegetais são líquidos. Se eu pegar uma semente, um gergelim, e eu extrair o óleo do gergelim, ele é líquido. Se eu pegar um abacate e extrair o óleo, ele é líquido. Então, o líquido, pensa assim, ele é mais fluido, ele vai se depositar menos nas minhas artérias. Então, quanto mais sólido, mais saturado. Quanto menos sólido, mais ele é saudável para o meu organismo. E, Tá? né, falando assim dos óleos, tem muita diferença trocar o óleo de soja por um azeite numa salada, por exemplo? Legal. Porque são dois óleos líquidos, né? Então, o azeite, se for um azeite bom, verdadeiro, tem esse ponto também, né? Aquele Hoje que a gente tem muito. Aquele que a gente vai pagar R$50, né? Tem muito óleo misto no mercado por aí, né? Que tipo, 1% é azeite, o resto é óleo de soja. O óleo, né? O azeite, perdão, de oliva, ele tem muitos compostos antioxidantes, ele tem alguns compostos que ajudam até a regular nossa inflamação e a regular também nossa saciedade. Então, e ele participa do processo de prevenção de doenças cardiovasculares. Então, a azeitona, no geral, o óleo da azeitona, que é, né, o azeite, ele tem efeitos muito interessantes nesse manejo. Tanto que a melhor dieta que a gente pode usar para essas duas condições clínicas, diabetes e colesterol, é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta onde a base dela é frutas, legumes e verduras, castanhas, né, sementes. A gente tem também um bom consumo de lácteos, pouquíssima carne vermelha, pouquíssima quantidade de gordura saturada, manteigas e coisas do tipo, um alto nível de consumo de azeite de oliva, de 4 a 5 colheres de sopa no dia. Né? Tem bastante compostos antioxidantes nessa dieta. É uma das melhores dietas que a gente tem para ambos os lados. Mas exatamente porque essa propriedade do azeite o azeite realmente tem uma ação anti-inflamatória muito interessante. Que legal. Tá? Pena que ele tá caro. E Pena que tá tá explicado tão porque ele é tão caro. Por um lado explica, mas... Exato. Mas o abacate também é muito bom. Ai, eu amo Ômega abacate. 3 é muito bom também, proveniente de peixes, né? Das próprias sementes de chia, da semente de linhaça também é legal. Então, ou eu suplemento o ômega 3, ou eu como mais peixe na minha alimentação. Posso usar um atum, posso usar uma sardinha, posso usar uma tilápia, um salmão. Por que não? É uma possibilidade, né? Também, principalmente se tiver possibilidade financeira, né? Apesar de que hoje a carne vermelha, que seria mais gordurosa, versus o peixe tá compensando mais do que a carne. Às vezes é caro, né? Ser saudável. Dependendo do que você tem for opções mais escolher. acessíveis, então. Tem, porque se eu não quiser ir por nenhum desses lados, carnes vermelhas, no caso, vão estar favorecendo esse quadro ali de colesterol e tudo mais, principalmente por serem carnes mais gordas, se eu não escolher os cortes corretos. Se eu usar ali um patinho, né, um músculo bem limpo, tudo certo.
sabe? Um filé mignon, da carne de porco, um filé mignon suíno, né? Super bom, preços mais acessíveis. A carne de porco pode ser bem-vinda por cortes mais magros também. Então, como eu falei, o filé mignon suíno é uma opção muito legal para ter ali na rotina. Mas se eu quiser ir para coisas muito baratas também, tá? Em relação a proteínas e carnes, eu posso usar uma sobrecoxa, tirar a pele. Eu posso usar moela de frango. Sabe, uma coisa super barata. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Eu, fã número 1, por mim, com um pãozinho, um vinagrete. Uma felicidade da vida. Né? Pode ser também, sabe? É uma questão de variedade. O preço vai ser alto se eu, primeiro, não souber comprar. E eu querer ir comprar sempre em mercado. Você ir numa feira, ainda mais se você for numa feira numa xepa, cara, a redução de custo Encontra é tudo isso gigantesca. baratinho. Então, mais um mito sendo quebrado. Mais um mito, exatamente. Eu, pelo menos, não sei se alguém aqui, enfim... Santa Cecília era onde eu morava. Cara, eu fazia a compra de 2 semanas de frutas e legumes com R$70. E Nossa. assim, eu não como pouco verduras e legumes, tá? Tanto eu quanto meu noivo, a gente come de 3 a 4 porções de fruta no dia. A gente fazia pra 1, 2 semanas. R$70. Eu pagava R$1 no abacate. Eu pagava R$6 a dúzia da mexerica. Que isso. Tipo, Que absurdo, R$3 gente. a dúzia da banana. Cara, Quero é ir pra info. Santa Cecília agora. Gente, é em feira. É tipo ir lá e ver o que Sim. tem. Tipo, tinha as feiras na Santa Cecília de terça-feira que, pelo amor de Deus, eu gastei R$50 em 2 laranjas e um negocinho desse tamanho. Eu fiquei muito triste, sério, eu quase chorei. Mas, porque é uma questão de você conhecer seu bairro, E é conhecer os saber horários. onde comprar também. Exato, O que explorar. comprar e onde comprar, Agora, né? você vai sempre no mercado? Vai ser caro. Vai ser caro. Você tá trocando a praticidade por um custo mais elevado. né? Exatamente. Aí vai sair caro se alimentar bem mesmo. Ou seja, não adianta inventar desculpa, porque tem muitos caminhos que são acessíveis e fáceis. Tem muitos caminhos. Isso é verdade. Real. Muito bom. A gente vive de arrumar desculpa, né? A gente vive uma desculpa, exatamente. É isso que eu gosto da nutrição comportamental, né? Porque ela traz toda essa ideia de que não é a exclusão dos alimentos, né? Mas é a adequação ao será. estilo de vida, tipo... Na minha opinião, eu sou Encantada. nutricionista e tudo mais, e eu como pessoas normais. Meu almoço hoje foi uma salada com um filé mignon e uma porção de batata frita. E tá tudo certo. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Tá tudo bem. Porque Sabe? você equilibra. Porque eu todas equilibro as minhas coisas. escolhas, exatamente. Né? Eu poderia ter pedido um refrigerante, eu preferi pedir uma água com gás. No meu café da manhã teve fruta, teve iogurte, teve pão integral, teve café. Né? Então, eu tô sempre tomando chás no meu dia a dia, todas as minhas refeições são muito feitas equilibradas. Então, por exemplo, eu escolhi colocar salada ao invés do arroz para eu ter mais fibra. Então, são coisas assim que são pequenas, mas que se eu pensar no meu dia a dia, como é que eu posso estar melhorando aos poucos? Ok, batata frita não faz parte da minha realidade. Então, hoje eu gosto muito da batata daqui, por que não? Tá tudo bem, desde que eu saiba fazer uma escolha melhor, mais equilibrada, esse é o ponto. É muito bom, porque isso traz não só a sua saúde física, mas a saúde mental, né? Totalmente. Porque, de experiência pessoal, assim, eu já fiz muita dieta restritiva. E é um negócio horrível, porque você fica pra baixo, você fica, tipo... E aí, não necessariamente você vai chegar no peso que você quer. Ou é aquilo, você chega, mas até você ver um chocolate, um bolo Você na sua chega, frente. aí como é que você faz pra comemorar? Como que você Eita, mantém? é aquela questão, né? Fica uma semana sem comer açúcar e depois de uma semana uma montanha Esse é o de ciclo chocolate. clássico, Exato, é o é. clássico. Eu Comemora. passo uma semana restrita e nas outras semanas eu como o dobro. E eu acho triste a quantidade de pessoas que ainda, tipo, mesmo esse conhecimento ser mais, né, transmitido Acessível, mesmo, né? mais acessível, Mais as pessoas acessível. ainda, tipo, levam isso muito como verdade. Não, na minha dieta, Não esquece pode. chocolate, esquece açúcar, esquece, tipo, tudo que é bom, que é gostoso. Mas sabe, né? eu tenho um pensamento sobre isso. As pessoas querem complicar. Se não for difícil, se não for dolorido, se não for um sacrifício, eu não consigo me vanglorizar do processo Agrega como um valor, todo. né? Agrega valor ao processo valor. como um todo. Então, eu preciso... Porque se for muito acessível, por que eu não consigo? Uhum. Né? Tem que ser dolorido o processo. Exato. Então, se não for dolorido, Muito real. então tem algumas questões que são ali comportamentais muito importantes, porque quando o paciente chega pra mim e fala, como assim eu posso comer arroz e feijão e vou emagrecer? Eu fico, você vai. Não é pra ser dolorido, é pra ser dentro da sua rotina, tem que respeitar a sua cultura, tem que respeitar o que você faz. Se você mudar toda a sua vida por causa dessa dieta, não faz sentido, você vai fazer isso quando? Aham. Quanto tempo? Quanto tempo você sustenta o peso que você perdeu? Pois é. Pouco. Então não faz sentido.
Eu perdi 20 quilos e eu sei exatamente essa realidade. Enquanto eu não mudei a minha mentalidade de que eu tenho a permissão incondicional de comer o que eu quiser, isso não quer dizer que eu vá comer tudo, né? Eu posso comer o que eu quiser. Significa que eu quero? Não sei, eu preciso me questionar sobre isso. Exato. Nem tudo que aparece na minha frente me convém. Uhum. E é esse lugar da consciência que a gente volta. E é esse lugar que as pessoas não querem ter. É mais fácil eu falar não posso por um curto período de tempo do que eu Sim. aprender a me relacionar com aquilo. Exato. E Esse é o consumir ponto. numa quantidade adequada ao invés de Exato. desregular. Exatamente. Mas essa compulsão, restrição que É, a gente tem, compulsão. esse afastamento da ideia de que eu preciso procurar uma nutricionista. Ou de que, eu vou no nutricionista pra me restringir. Exato, é totalmente ligado a Mas essa ideia é de essa a restrição. ideia, né? O pessoal tem muito essa ideia. Ah, não, vai- nutricionista já torce o nariz, vira o olho, tipo, não quero fazer dieta. Nossa, ela Exato. vai me passar uma regrinha do que eu posso e o que eu não posso comer. Vai ser uma Tem coisa que que não vai ser abrir mão, vai ser personalizada. Existe toda uma questão de, tipo, eu quero que o nutricionista também... Todo o estigma do nutricionista também existe. Já ouvi de pessoas falando, eu só vou ouvir o que você tá falando porque você é magra. E eu fiquei... Esse dia eu perdi um pouquinho a minha compostura. E eu tô falando ao vivo aqui. Mas eu acho aceitável. Esse a gente conversa depois sobre essa Mas é parte. porque... mas existe esse estigma. Tipo assim, por que a minha capacidade... Eu poderia estar sentado aqui e estar sofrendo de transtornos alimentares. É isso que diz a minha capacidade? Exato. Sabe? Tipo, é você pensar quem é essa pessoa que tá sentada na minha frente? É o corpo dela que diz alguma coisa? Exato, as pessoas focam muito nessa parte estética e é só isso que importa. É tipo, isso eu que vou parar de importa. comer açúcar pra ser magra. Tipo, né? Exato. E quando eu falo, as pessoas perguntam, mas como é que você emagreceu? Eu comecei a dormir, treinar e comer bem. Inclusive, eu ia perguntar isso, né? Que a gente falou muito de alimentação. Aham. E fora alimentação? E exercício físico, né? é. Que ela já falou. Não, mas calma aí. Mas assim, por exemplo, porque tem muita gente que fala assim, não tenho tempo. Tá. Olha, tem algumas coisas que eu penso, né? Vai envolver alimentação, que eu tô dizendo um pouco, né? Mas a questão comportamental é uma questão muito grande. Então, se você tem problemas na sua vida, para você conseguir fazer aquilo que você realmente se propõe a fazer, procure uma ajuda terapêutica. Eu acho que esse é um dos primeiros caminhos da gente pensar. Se você identifica que a sua alimentação, sua relação com a comida, ela é problemática, ela está muito relacionada a comer as minhas emoções ou a processos compulsivos, eu estou sempre comendo a ponto de passar mal, a de sentir muita culpa, eu preciso de ajuda psicológica nesse processo como um todo. A nossa comida ela é um reflexo também do que a gente é, do que a gente está sentindo, do que a gente tá vivendo naquele momento. Então, se você está passando por uma fase difícil, é difícil fazer mudanças. Não existe o perfeito momento para mudar. Mas essas análises, elas também são muito bem-vindas. Eu falo que a questão da praticidade, organização... Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a ideia das marmitas. Antes eu já cheguei a ponto de fazer, hoje eu compro. Tipo, hoje a gente consegue lugares de marmita que vendem marmitas por 13, 14, 16 reais. E a pessoa muitas vezes vive de iFood. Ela não gasta 16 reais nunca. Nunca. No iFood. iFood Nem com é a cupom. taxa de entrega. Não, Dependendo do que for. Então, eu tenho essas... O meu freezer sempre tem os SOS, por exemplo. É uma das coisas que mais ajuda. Ter um dia na semana para ir no mercado. Ter um dia na semana para ir na feira. É importante ter essa base para você. Porque se você não tiver disponível na sua casa alimentos saudáveis, você vai para besteira. Você vai. É o caminho Isso- mais fácil. Exato. Mais fácil, né? Muito acesso a alimentos Mais prático. industrializados. Então, na minha casa, ter muito salgadinho, ter muita barrinha, ter muito chocolate, ter muita bolacha. É o que está disponível. É o que está na sua frente o tempo todo. Então, mudar a disponibilidade que tem no seu meio de vida, no seu ambiente, seja trabalho, seja em casa, é uma base que tem que ser pensada. Esses dias mesmo eu me peguei comendo um salgadinho, abrindo a porta da geladeira às 5 horas da tarde. Eu falei, Jesus, tá fazendo o quê aqui? Eu tava com muita fome. O que aconteceu? O salgadinho tava onde? Em cima da pia. E aí, Então, eu e é o cheguei, que tava olhou. disponível. Disponível. Primeira tava coisa, disponível. muita fome, abri e... tentando escolher o que eu ia comer. Porque na minha cabeça eu não tava comendo, né? Mas já tava comendo salgadinho. Porque eu já estava ali. Então, Caramba. também se programar nas refeições pra não chegar com muita fome. Sua escolha é completamente diferente. Isso aí é uma coisa que tem muita gente faz, né? Só vai pensar no que comer quando já Na tá hora morrendo de fome. Aí você come qualquer coisa. Você vai no que tá mais fácil. O mais É mais fácil, mais fácil, gostoso. mais gostoso. Você não Uma tem pizza. tanta consciência. Exato, você vai comer e não é um que vai te satisfazer. Eu como mais rápido. É Porque eu verdade. tô passando por uma situação que ela é ruim.
pro meu corpo. Meu corpo tá dizendo que eu não tô conseguindo lidar, eu preciso que você se alimente. Então, na hora que chega aquela oferta de alimento, é muito rápido, é muito tudo. Então, eu me programar os horários das minhas refeições para que eu evite chegar nesse lugar é um ponto também. Tá? Então, a questão, claro, a perda de peso, ela também entra nessa base de controle tanto da diabetes quanto do colesterol alto, até mesmo da própria pressão. Também, pressão alta também entra nesse manejo. A gente sabe que perder de 5 a 10% do próprio peso pode ter uma resposta muito grande no abaixar todos esses níveis. Caraca. Então, é uma questão ali. Mas eu sempre falo que processos terapêuticos são muito bem-vindos em qualquer processo de mudança. Eu você acho que come do jeito como você anda come a muito vida junto, inteira. né, com essa ideia da nutrição comportamental, porque Sim. é literalmente... Não é falta de força de vontade. Tem a ver com comportamento, Tem a né? ver Estilo com de vida, comportamento, estilo de Nada. vida. mentalidade, Nada. Absolutamente corpo. ninguém é como é por conta de falta de força de vontade. Muito difícil isso acontecer. A pessoa tem uma história de várias questões. Obesidade, sobrepeso, ela é multifatorial. Financeiro, saúde mental, disponibilidade, né? A gente chama, né, os desertos nutricionais. A pessoa só tem um mercadinho que fornece fruta e vegetais a 5 quilômetros da casa dela. Acessibilidade à informação. Temos uma série de questões que Tem envolvem. a questão de criação também, Criação, né? cultural, cultura. como é que sua família se relacionava com a comida. Então, a psicóloga também entra nesse cenário. Eu gosto muito da nutrição comportamental, é a base que eu trabalho hoje, e trago muito exercícios comportamentais nas consultas. A gente come junto, faz desenho junto, faz exercícios de escrita junto, faz diários e tudo mais, mas a psicóloga nunca perde a sua importância em qualquer que seja o caminho de mudança de hábito. Nunca. Legal. Muito legal. É legal. muito, bem legal mesmo. Não, acho que deu pra esclarecer bastante coisa, né? Nossa, até mais do que eu pensava. Foi muito além do só o tema, né? Tipo, Sim, diabetes sim, e colesterol. Muito bom. Tem vários mitos caindo por terra, né? Eu fico feliz Legal. de ajudar. Legal, Vi. Muito obrigado Muito pela sua obrigada. presença, viu? Imagina, agradeço. Espero estar aqui em próximas. E quem tiver dúvidas pode mandar aí depois pra gente também. Fechou. Perfeito. Tá bom? Valeu, gente. Valeu.